E esse é mais um episódio do Peixe é o Meu Negócio, onde a gente leva você com a gente para o campo. E a gente está aqui no laboratório de moluscos marinhos com o professor Marcos Albuquerque. Professor, seja muito bem-vindo ao episódio do Peixe é Meu Negócio da Aquacoach do Brasil. Então quer dizer que aqui foi o berço da criação de moluscos marinhos em Santa Catarina? Isso, Fernanda, nós temos aqui um local que é histórico, para a produção de moluscos. Os professores da Universidade Federal de Santa Catarina, num arranjo com ex-pescadores, começaram aqui nesse prédio as tentativas de produzir sementes de molusco. Posteriormente, essas sementes de moluscos eram transferidas aos produtores, que em tentativas e erro, construção de estruturas no mar, fizeram acontecer resultados que foram muito promissores. O tempo de crescimento dos moluscos aqui, quando comparados com outros locais do mundo, quebrou todos os recordes. Nós tivemos aqui, em menos de um ano, tamanho comercial para os moluscos, para as ostras, quanto que em outros países pode levar de 2 a 3 anos para a mesma espécie atingir tamanho comercial. A partir desses resultados iniciais, então, os professores da universidade começaram a buscar parcerias e conseguiram construir um moderno laboratório na Barra da Lagoa, onde então hoje são produzidas as sementes das ostras para a gente distribuir aos produtores e gerar essa cadeia que a gente tem hoje aí em Santa Catarina. Lembrando que Florianópolis é a capital nacional da ostra, e tem esse destaque, acho que 95% de toda a ostra produzida no Brasil é produzida aqui na Grande Florianópolis, professor? Isso se deve a esses pioneiros, os professores, junto com os produtores, os primeiros, e depois foram repassando essas informações junto com o EPAGRE, que fez a parte de extensão dessas informações, e o EPAGRE também apoiou a parte de mapeamento dessas áreas no mar, que é esse registro histórico, esse prédio, que até hoje faz parte do nosso apoio terrestre. Na frente desse prédio nós temos o mar, que depois a gente vai visitar, tem uma unidade de maricultura, onde ficam os reprodutores, as ostras adultas são usadas para reprodução no laboratório na Barra da Lagoa. Então aqui a gente tem todo esse apoio e essa parte histórica funciona até hoje. Aqui então, quando a gente escuta a história da maricultura em Santa Catarina, a gente escuta Poli, escuta professor Jaime, professor Aimee. Eles trabalharam aqui nessa estrutura, professor? Isso. Originalmente, o professor Carlos Rogério Poli começou trabalhando com as ostras e aí ele conseguiu o apoio dos pescadores de Santo Antônio de Lisboa. Começou com esses estudos que deram bons resultados, conseguiu financiamento para um moderno laboratório na Barra da Lagoa. E nesse mesmo tempo que o professor Poli trabalhava aqui com as ostras, chegaram de São Paulo 2 professores, Jaime e Aimee, que trabalhavam da biologia com mexilhões. Então tudo começou em locais diferentes ao mesmo tempo. Professor Marcos, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história das ostras perlíferas. Esse é o termo correto? Esse é o termo, sim. Quer dizer que a ostra que a gente come ali, a Cassostraea gigas, ela produz pérola? Todo molusco com concha produz pérola, tá? A pérola é uma defesa natural dos organismos com concha, corpo estranho que entra naturalmente por processo de filtração ou batimento de ondas. Esse corpo estranho, no primeiro momento, todo molusco vai tentar rejeitar. Se esse corpo estranho não é rejeitado, o molusco vai se proteger e essa proteção forma as pérolas. E a gente vê colorações diferentes, existem formatos e cores diferentes para as pérolas? Sim, são dois aspectos. A coloração tem muito a ver com a qualidade da água.
Na indústria da produção de pérolas, as fazendas estão inseridas em locais com água muito transparente, muito cristalina, Polinésia Francesa, Indonésia, Japão. Essas águas têm pouca matéria em suspensão e formam pérolas boas para a indústria da joia. A qualidade da água dá o tom da cor, tá? Mas juntamente com a genética da ostra também. Então existem ostras períferas que produzem pérolas douradas, brancas, as pérolas negras que são as mais conhecidas, nós temos prateadas, nós temos arco-íris, tá? Então depende da genética e da qualidade da água. E o país que mais se destaca pela produção de ostras períferas, qual é? O Japão, tá? Porque é o pioneiro. Antigamente as pérolas eram extraídas de bancos naturais, tudo que era retirado do ambiente natural era para encontrar as pérolas mais perfeitas, com formato uniforme, essas que têm mais valor de joia. Mas a grande maioria das ostras, dos moluscos, formam pérolas com formato irregular. O formato vai muito do que deu a irritação na ostra lá dentro. O protocolo feito pelo japonês, o Sr. Mikimoto, ele foi para desenvolver pérolas esféricas. Ele que fechou o pacote tecnológico, ele que construiu as fazendas para produzir a pérola como um produto. Depois dessas pesquisas do japonês, nós temos então protocolos definidos que o mundo todo imita. Então o Japão tem esse pioneirismo, eles têm volume de produção, mas a China é uma importante produtora de pérolas porque eles têm bastante volume de mão de obra e tem muitas espécies, e eles têm também uma produção que é na água doce. E voltando para a água salgada, o Tahiti, na Polinésia Francesa, as famosas pérolas negras, tá? Então são 3 países muito importantes, mas são poucos países que têm produção, então eu posso listar brevemente aqui. Vai ter alguma coisa na Austrália, né, falando de produção comercial, alguma coisa na Indonésia, alguma coisa no Golfo Pérsico, e aqui na América nós temos como destaque o México, que produz alguma coisa de pérola. No Brasil a gente não tem esse nível de organização de produção. Nós temos apenas pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós tivemos um início de trabalhos acadêmicos nos anos de 2006, tiveram alguns estudantes de pós-graduação, né, que desenvolveram pesquisas em cima de uma espécie nativa que a gente tem, que é a Pteria hirundo. Nos dias atuais, nós estamos tentando, nós estamos verificando a possibilidade de produzir uma modalidade de pérola que a gente chama meia pérola. A gente anestesia as ostras, a gente adesiva um corpo estranho dentro dela, devolve para o mar para ela recobrir esse objeto estranho que a gente colou. A diferença é que essa meia pérola fica grudada na parte interna da concha. Um formato que é diferente da pérola que todo mundo enxerga nos vídeos, que vai tirar uma bolinha de dentro da ostra. A gente não tem isso aqui. Essa pérola esférica desenvolvida pelo japonês Mikimoto é a pérola que exige uma técnica mais apurada que nós ainda não experimentamos aqui em Santa Catarina. E qual que é esse núcleo que vocês usam? Então, na prática nós temos 2 tipos de núcleo. Para a pérola esférica da indústria estabelecida aí no mundo, esse núcleo é feito de concha de outros moluscos. Então quebra-se a concha de outros moluscos em máquinas especiais, numa lixadeira especial, e formam-se bolinhas e colocam esse núcleo dentro da ostra junto com um pedaço de tecido. Esse pedaço de tecido recobre esse núcleo e forma a pérola esférica dentro da parte mole do molusco. O material da pérola esférica é concha. E o material para meia pérola pode ser esse material de concha, mas a maioria das indústrias usam plástico. É uma bolinha pela metade. A gente chama de meia pérola por isso, ela fica adesivada na concha. Então é plástico esse material. E aí teria como colocar vários núcleos dentro da mesma ostra, dependendo do tamanho da ostra? Isso. Quanto maior a ostra, mais área interna tem, né, para a gente botar mais núcleos. Então uma ostra é uma matriz de pérola, então é melhor para a gente. É um bicho vivo, mas ele está recobrindo aquilo ali. Tem que tomar cuidado para não botar demais, para não matar ela, para não gastar muita energia, porque isso é um processo de defesa. Então tem que tomar cuidado com a ganância, né? Não vai botar muito núcleo ali que ela pode morrer. De maneira geral, as ostras de água salgada, nós colocamos de 1 a 2 núcleos para formar a pérola verdadeira, na água salgada. E na água doce já é bem diferente, a gente pode botar até 30
porque são mexilhões de água doce muito grandes, com até 30 centímetros, então tem espaço e ela resiste a isso. Eu já adianto para vocês, ela é mais barata que a pérola de água salgada, ela é bem menos valiosa, pela quantidade que se produz, né, o volume de produção, e também a pérola não é tão bonita quanto a cor de água salgada. Aí é um olhar da indústria da joia que dá, né? E quanto tempo de cultivo para ficar pronto para o tamanho comercial, essa meia pérola, em média aqui para a nossa temperatura? A gente está testando isso ainda. Aqui na UFSC é até um trabalho de doutorado de um aluno, né, do curso de pós-graduação em aquicultura, o Eduardo Aquini. A gente vai testar ao longo de um ano o que acontece com ela. A gente está pegando amostras todo mês, mandando para a microscopia eletrônica para ver as camadas de recobrimento, e a gente está testando crescimento e sobrevivência. Nós temos uma ideia, né, de estudos anteriores que a gente não registrou, mas a gente observou, que em um ano a gente vai ter alguma coisa para entregar. A indústria aí que já está estabelecida, aí depende do país, da temperatura da água. Quanto mais frio, mais tempo vai demorar, mas assim, é de 1 a 2 anos para produzir uma pérola. E as dificuldades lá no mar, de sanidade, de doença, o que vocês têm encontrado de desafio lá na água, professor? Essa espécie que a gente tem aqui, ela é nativa. Ela tem que ser produzida em laboratório, a semente, a forma jovem dela. Apesar de ser nativa, a gente não encontra no ambiente natural para abastecer uma fazenda. Ela não morre no laboratório, não reclama de alimento no laboratório, microalga, ela se alimenta bem de qualquer microalga. E quando a gente traz para o mar, ela não tem problemas de doença. Está verificando no trabalho do Eduardo, sobrevivência ao longo desse tempo de experimento aí já chegou na metade, mais de 90% no lote. Então, por ela ser nativa, por ela estar adaptada às nossas condições aí ambientais, ela vai muito bem, inclusive quando chove muito, a salinidade diminui, ela não morre, consegue trabalhar com ela exposta ao ar, e aí a questão de problemas de sanidade, não, mas assim, como outros moluscos, a gente tem que fazer o manejo das gaiolas, elas são cultivadas em lanternas, e a concha também tem que ser limpa para tirar as incrustações. Professor, a Pteria hirundo, ela é comestível? Sim, a gente tem a grata surpresa ainda de poder usar esse mesmo animal, né, para produzir uma biojoia, digamos assim, e a carne é comestível. Nós, aqui no laboratório, a gente saboreia ela. Pescadores mais antigos, eles reconhecem essa ostra, apesar de ela ser mais rara de encontrar, eles sempre falam que gostaram de comer quando aparece, e ela é tão saborosa quanto a ostra Cassiosteia gigas. Ela tem bastante potencial para a culinária aqui em Santa Catarina. Qual que é o nome comum dela aqui na região? A gente, no laboratório, chama ela de ostra pelífera. Os pescadores, eles chamam de ostra, eles não têm um nome específico para ela. Professor, quando a gente retira as pérolas, a ostra morre? Sim e não, depende da técnica. A da meia pérola, sim, porque ela está adesivada na concha, vai matar o animal, aí vai usar a carne como alimento, e o que está adesivado na concha, aí vai ser levado para um joalheiro, ele com uma retífica, ele vai cortar o entorno da concha e vai tirar onde está a bolinha, onde está o núcleo. Já a técnica de pérola verdadeira, onde as ostras, as matrizes são bem valiosas, né? E se ela tem um potencial genético, ela vai ser usada para um próximo ciclo. As ostras são anestesiadas, depois de 2 anos se retira com uma pinça o núcleo, a pérola formada, já aproveita que ela está anestesiada, se faz um novo procedimento cirúrgico, se coloca um novo núcleo e um novo pedaço de tecido para formar o saco perífero, para formar a nova pérola e um novo ciclo. Essas que produzem a pérola negra, a pérola prateada, elas podem ser usadas em 2 ou 3 ciclos, quando ela tem um potencial genético de produzir pérolas com muito valor comercial. E um valor, assim, máximo que já chegou uma pérola, você tem essa informação, professor? Nós temos dados na literatura, eles são fragmentados, assim, não dá para bater o martelo, tá? Mas a gente já ouviu falar de par de brinco de pérola de $60 mil, mas isso é uma exceção, tá? A maioria vai estar na casa das dezenas de dólares ou centenas de dólares essas joias, o que já é um valor interessante, né? E, claro que as pérolas especiais vão custar alguns milhares de dólares, isso que a gente tem de referência. E a gente vê também muita joia, até muito artesanato com madrepérola. Qual que é a diferença da pérola e a madrepérola? A madrepérola é a parte interna, a matriz de carbonato de cálcio, que na verdade é o tecido mole que forma isso. São as células da borda do manto que pegam os minerais da água e formam concha. E essa concha por dentro pode ser brilhante ou não. Então a concha em si já é um ornamento, né? Vamos ver essas ostras de perto, então? Vamos lá para a água? Vamos.
Essa é a espécie Pteria hirungo. Essas ostras aqui, elas estão com o núcleo que a gente preparou, né? A gente anestesiou elas e fez o procedimento de colagem da meia esfera. Mas eu vou abrir uma para a gente ver a meia pérola. Então, ela é uma ostra perlífera, mas assim, ela nem ostra, ela não é do grupo das ostras, tá? Ela é uma família específica, chama família Pteridae. Ela tem algumas características diferentes das ostras, por exemplo, as ostras não secretam essa proteína, isso aqui é comum aos mitilídeos, aos mexilhões, né? E ela também, essa família também secreta isso para se grudar no substrato. Essa proteína da ostra perlífera não é tão forte quanto o mexilhão, então a gente não consegue produzir cordas de ostra perlífera como o mexilhão, por isso a gente usa as lanternas de ostra para fazer o cultivo. Isso é amplamente feito no mundo todo. Eu vou abrir uma ostra perlífera para a gente ver o desenvolvimento dela. Elas foram inoculadas, vai fazer 6 meses, então a gente está na metade do experimento e a gente vai observar agora aqui. Então é um molusco bivalve, tem 2 válvulas, né? Ela tem um músculo adutor bem forte, depois a gente vai ver, por isso que eu só consigo abrir ela com uma faca. Se não tivesse isso aqui eu não conseguia abrir ela de tão forte que ela é. Pronto, cortei e agora eu consegui abrir. Aqui a gente já enxerga o corpo estranho que a gente adesivou. Essa ostra está com 6 meses de recobrimento, ela é bem brilhante, essa camada interna aqui. Então eu estou tirando a parte mole aqui, ó. Então a gente já consegue ver uma meia pérola formada aqui. Então esse é o trabalho que a gente está realizando. Ela fica nessa posição aqui. Nós afastamos essa borda do manto aqui, uma pinça, secamos com papel toalha nessa posição, cola Super Bonder Gel, a gente coloca um pedacinho desse núcleo, que é uma bolinha de plástico, cola nessa posição e está feito. A gente bota ela de novo na lanterna, no mar, e a gente depois vai observar. Se a gente quebrar aqui no meio é plástico. Então o joalheiro agora ele vai recortar a concha, vai retirar, vai fazer uma roda no entorno disso aqui e vai fazer um fundo de metal para fazer uma semi-joia, uma joia. O processo dessa que tira da carne é o seguinte, esse é o pulo do gato que o japonês descobriu. Tu trabalha com um corte na porção reprodutiva e coloca o corpo estranho nessa posição. E junto com o corpo estranho, tu tem que pegar uma borda de tecido do manto, que é esse tecido que secreta o carbonato de cálcio, mas aí tu pega de outra ostra, coloca no mesmo buraquinho que tu fez para colocar o núcleo. Tu tem que fazer isso com ela viva, então tu vai ter um espaço mínimo de operação. E o corte é muito difícil de acertar. Tu não sabe direito onde é o ponto. Os japoneses sabem, e eles não passam essa técnica para mais ninguém. Professor, e o potencial? Dá para ficar rico criando ostra perlífera? A gente não pode afirmar isso, mas provavelmente não. A gente precisa testar isso na indústria, chamar joalheiros, associar essa produção com outros metais, ver se vai harmonizar, se vai reter. Mas é uma técnica que se usa no mundo todo e é um complemento de renda. Além desse material que é a meia pérola, a gente tem também a possibilidade de usar o mesmo animal para consumo da carne. Ela é comestível, é bem saborosa. E o legal é que é uma espécie aqui do Brasil, né? A gente não trouxe nenhuma espécie invasora ou de outro país para produzir isso. Está sendo testado numa espécie que é aqui do litoral de Santa Catarina, é uma espécie brasileira. Se você ficou mais curioso e quer saber um pouco mais sobre ostras, não esquece de navegar pelo nosso canal. A gente tem um vídeo específico visitando o Paraíso das Ostras, que fica aqui também em Florianópolis. Deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e o que vocês querem ver aqui no canal da Aquaculture Brasil. Professor, muito obrigada. Foi um grande aprendizado. Eu tirei várias dúvidas também, né? Porque a gente acaba ficando muito curioso sobre a produção de pérolas. Até o próximo episódio.